Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na nossa reflexão sobre a Laudate Deum, hoje nós veremos o Papa iniciando o capítulo 3, quando ele fala da fragilidade da política internacional. E no nosso olhar sobre a Amazônia, nos levará a pensar sobre um outro problema muito grave que afeta a região, as hidrelétricas e barragens. Façamos então nossa oração, pedindo ao Senhor a sensibilidade para que nós sempre defendamos a vida. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as vossas criaturas. Com São Francisco, queremos louvar-vos com nossa vida, cânticos e gestos. Dai-nos a sensibilidade de Jesus para com as criaturas do Pai, que tenhamos olhos atentos para contemplar os lírios do campo e toda a beleza de nossa Mãe Terra. Pedimos perdão por reagirmos tão pouco e fracamente diante da violência com que nossos irmãos e irmãs são tratados por seres humanos que pretendem tomar o lugar de Deus e, por isso, tornam-se os piores inimigos da própria humanidade. Já sentimos os fortes impactos da crise climática que se impõe a nós de forma cada vez mais evidente. Ouvimos e damos eco aos clamores que sobem da Amazônia e de tantas outras partes do mundo. Que estejamos convictos, Senhor, de que tudo está interligado e que ninguém se salva sozinho. De mãos dadas, queremos nos comprometer com um caminho de cuidado mútuo, pois nossa missão é cuidar da vida. Amém. O Papa Francisco inicia o capítulo 3 da sua exortação apostólica Laudate Deum, falando sobre a fragilidade da política internacional. Assim ele nos diz a partir do parágrafo número 34. Enquanto a história dá sinais de regressão, cada geração deve tornar suas as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez por todas. Há de ser conquistados cada dia. Para se obter um progresso sólido e duradouro, quero insistir que é preciso favorecer os acordos multilaterais entre os Estados. Não é conveniente confundir o multilateralismo com uma autoridade mundial concentrada em uma só pessoa
ou em uma elite com excessivo poder. Quando se fala de uma possível forma de autoridade mundial regulada pelo direito, não se deve necessariamente pensar em uma autoridade pessoal. Falamos, sobretudo, de organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial, a erradicação da fome e da miséria e a justa defesa dos direitos humanos fundamentais. O importante é estarem dotadas de uma real autoridade que possa assegurar a realização de alguns objetivos irrenunciáveis. Desse modo, dar-se-ia vida a um multilateralismo que não depende das circunstâncias políticas instáveis ou dos interesses de poucos, mas que garanta uma eficácia estável. É lamentável que as crises globais sejam desperdiçadas quando poderiam ser ocasião para introduzir mudanças salutares. Assim sucedeu na crise financeira de 2007 e 2008 e voltou a acontecer na crise pandêmica da Covid-19. De fato, parece que as reais estratégias posteriormente desenvolvidas no mundo se têm orientado para maior individualismo, menor integração, maior liberdade para os que são verdadeiramente poderosos e sempre encontram maneira de escapar ilesos. Então me lembro da Amazônia, seus povos, seus rios, florestas, cidades, o amor do Criador, num abraço sinodal, o poder da criação, da ecologia integral. A voz que vem da Amazônia hoje vem de Santarém. É o padre Edilberto que vem falar sobre as barragens e sobre as hidrelétricas na Amazônia. Seja muito bem-vindo, padre Edilberto. A Amazônia grita por socorro. Nós, viventes, escutamos esse grito que vem dos ribeirinhos diante das secas dos rios, sentem as angústias por falta de água potável, peixe sadio, posto médico e o rio limpo para tomar banho. Tudo está fora do lugar. Agora imagine a situação precária que estão vivendo os 550 mil moradores da capital Porto Velho, em Rondônia. Porque falta energia. Sim, isto mesmo. Tendo duas grandes hidrelétricas no Rio Madeira, a de Santo Antônio, a poucos metros da cidade, de repente faltou energia elétrica. O que aconteceu? É que o Rio Madeira secou. Secou? Mas não. Será que a hidrelétrica tão bem construída parou de gerar energia elétrica? Agora escuta o que falou o Papa Francisco pouco antes da usina Santo Antônio em Rondônia parar. Na Laudate Deum, o Papa entendeu o motivo por que secou o Rio Madeira, como também os rios Xingu, o Telespires, porque foi assim que ele escreveu no seu documento. Trata-se de um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até o ponto de arruinar. Consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. Como consequência lógica, daqui passa-se facilmente até a ideia de um crescimento infinito ou ilimitado, que tanto entusiasmou os economistas, os teóricos da finança e da tecnologia. Isso está escrito em Laudate Deum, número 20. Assim mesmo, foi o que levou os governos brasileiros, de maneira irresponsável, em função do chamado Programa de Aceleração do Crescimento Econômico do país, tocaram a construir barragens, construindo hidrelétricas sem respeitar os rios, a natureza
e os moradores do seu entorno. Lá vieram 4 grandes hidrelétricas no rio Telespires, 2 imensas hidrelétricas no rio Madeira, uma imensa usina no rio Xingu. Já na bacia do rio Juruena, escute só, umas 12 usinas pequenas e médias já estão construídas, barrando os rios daquela bacia, e outras 12 estão projetadas. Tudo, como diz o Papa Francisco, de modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano. Para concluir esta nossa reflexão, deixa-lhe dizer que também nós, aqui no Rio Tapajós, passamos maus momentos com lutas de resistência, porque o nosso governo planejou destruir o Rio Tapajós com 7 grandes hidrelétricas. Um absurdo falta de respeito, tanto pelos direitos do belo rio, como para com os 12 mil componentes do povo Munduruku, que vivem em 110 aldeias ao longo do Tapajós, como também as 5.000 pessoas que vivem nas margens do rio, sem contar as populações das cidades de Jacarecanga, Itaituba, Aveiro, Belterra e Santarém, todas cidades banhadas pelo Tapajós. Foi preciso muita resistência dos movimentos sociais da região e do povo organizado Munduruku. Tudo porque, como também escreveu o Papa Francisco na carta Laudato Deum, obsessão de aumentar para além de toda a imaginação o poder do homem, para o qual a realidade não humana é um mero recurso a seu serviço. Tudo o que existe deixa de ser uma dádiva que se deve apreciar, valorizar e cuidar, para se tornar um escravo, uma vítima de todo e qualquer capricho da mente humana e de suas capacidades. Assim disse o Papa Francisco na Laudato Deum. Agora, nós não vamos gritar só. Nós vamos sim resistir à estupidez humana submissa ao sistema econômico que não respeita os direitos da natureza. Vamos barrar próximas hidrelétricas que pensarem para cá. Padre Gilberto Sena, de Santarém, do Movimento Tapajós Vivo e da Rede de Notícias da Amazônia. Olá, comunidade de fé, paz e bem. Diante da situação que vivemos hoje no nosso país, nos deixa muito indignado as grandes empresas, as multinacionais, construindo hidrelétricas para vender energias para barragem, para favorecer o agronegócio, e muitas das comunidades atingidas, os ribeirinhos não têm acesso à energia elétrica. Diante do altar, como louvar a Deus, como cultuar a nossa fé, se essa é a realidade que estão causando morte dos nossos rios, vendendo o que nós temos de mais precioso, que é a água. Energia é para a soberania, águas é para a vida e não para a morte. Por isso nós indignamos contra esse projeto de morte que é representado pelas grandes hidrelétricas, que não está favorecendo em nada a população mais pobre, que são os ribeirinhos. Paz e bem. Como te cantarei, Senhor, como te cantarei, Senhor, como te cantarei, Senhor, como te cantarei, Senhor. Quando a justiça nos falta, quando o poder nos oprime, quando forçaram calar nossa voz, nossa dor, Senhor. Quando perseguem e matam os companheiros da gente, quando esmagam a esperança e nos fazem o terror, Senhor, como te cantarei, Senhor, como te cantarei, Senhor, como
Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda a graça de cada vez mais nos comprometermos com a defesa da vida, lutarmos por políticas sérias para que a vida seja assegurada, que a ninguém falte a dignidade. Peçamos ao Senhor por todo o nosso povo amazônico que sofre esta grande seca, que nós possamos cada vez mais nos sentirmos solidários, pois tudo está interligado e ninguém se salva sozinho. Que São Francisco de Assis rogue a Deus por nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó São Francisco, rogai. Rogai por nós.